sejam bem-vindos mais uma vez à gravação do programa Invenção do Contemporâneo. Hoje nós vamos finalizar o módulo Fontes Alternativas de Produção de Energia, com curadoria de Roberto Scheffer. Bioenergia é o tema desta noite e será abordado pelo professor José Roberto Moreira. O professor de Física e Energia da Universidade de São Paulo é colaborador científico do painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas desde 1994. Foi secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia do Governo Federal, vice-presidente da Companhia Energética de São Paulo e criador do Programa de Conservação de Eletricidade. Na área acadêmica, foi pesquisador na Universidade de Saxon do Canadá e Universidade de Tohoku, no Japão, na Universidade de Stanford e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Após a exposição do tema, o convidado responderá a questões colocadas pelo público e os interessados a participar, como sempre, por favor, dirijam-se à nossa recepcionista, Cláudia. Pedimos também, por favor, que desliguem os telefones celulares e chamamos, sem mais, o professor José Roberto para o nosso palco para dar início ao nosso encontro. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a iniciativa da CPFL para me dar essa oportunidade de vir até aqui a Campinas. E segundo, agradecer aos senhores aqui que deixaram de ir às suas casas, né? Uma noite fria como essa, e estão dedicando um pouco de tempo aqui para ouvir falar sobre um assunto que pode ser interessante para aqueles que estão muito voltados para a área de energia e talvez um pouco monótono para os demais. Mas imagino que, pelo título, aqueles que vieram devem ter interesse no assunto e eu vou tentar ser bastante claro e objetivo de forma a fazer com que a palestra seja clara e proveitosa. Então vamos ao assunto que nós temos que conversar, a tela está lá, né? Acho que não. Como? Sim. Sentar. Então, o assunto é bioenergia, né? E eu trabalho no momento, sou um coordenador desse Centro Nacional de Referência de Biomassa que está vinculado à Universidade de São Paulo. E já sou um professor aposentado, mas ainda tenho essa atividade acadêmica, né? Vamos ver o próximo slide. Bom, nós temos um roteiro de apresentação, né? O que eu quero falar na aula? Eu vou tentar dar essa definição, né? Bioenergia, o que é bioenergia? E vamos falar sobre os insumos que são usados para produzir a bioenergia. Vamos tentar explicar como se produz os insumos da bioenergia, quais são as tecnologias necessárias para a produção desses insumos, o que se espera de progresso nessa área, qual é o potencial de produção desses insumos, quer dizer, será que bioenergia é alguma coisa que pode ter ocupar um espaço razoável no atendimento da demanda de energia? Quais são os principais bioenergéticos? E vamos fazer uma primeira conclusão, que não é o fim da palestra, mas é uma primeira conclusão sobre o futuro da bioenergia. E depois eu quero, então, trazer o problema para o dia a dia mais do Brasil, né? Afinal de contas, para que gastar essa meia hora ou mais aprendendo alguma coisa sobre bioenergia? Vamos mostrar que a bioenergia, no caso do Brasil e no caso de muitos outros países, tem um grande interesse econômico, tem um interesse ambiental e tem um interesse político. Bom, então, o que é bioenergia? Bom, é a energia que se obtém a partir dos organismos vivos.
E exemplos típicos, o que que é? Então, árvores são organismos vivos, plantações agrícolas, própria gordura animal, por incrível que pareça, hoje se utiliza muito gordura do boi, da vaca, é utilizado para fazer biodiesel. Óleos vegetais, resíduos orgânicos de animais, resíduos orgânicos também de lixo urbano. Isso tudo é fonte de bioenergia. E para a gente poder enxergar aqui uns exemplos, logo, para não ficar muito no vazio, por exemplo, para produzir etanol, nós partimos de pelo menos 3 formas de bioenergia. A cana-de-açúcar, que no Brasil é o insumo principal para fazer etanol, praticamente o único. O milho, que é muito comum nos Estados Unidos, todo o etanol americano é feito de milho, quase todo. E trigo, por exemplo, é utilizado como insumo para fazer etanol na Europa. Depois, para fazer carvão, vegetal, madeira, geralmente o eucalipto é utilizado. Para produzir o que se chama de biogás, quer dizer, um gás que vem da fermentação de resíduos orgânicos, né? Então nós temos os resíduos de animais e resíduos agrícolas. E depois, para produzir um outro energético também que está no dia a dia, a gente ouve muito falar, que é o biodiesel, nós utilizamos plantas que dão geralmente óleos, né, que produzem óleos, oleaginosas, que é o dendê, a soja, girassol, né, são exemplos típicos de insumos de bioenergia. E a preocupação é saber o seguinte, mas a bioenergia é expressiva, ela contribui para atender a demanda de energia do mundo? E nós temos essas duas figuras. A figura de cima se refere à bioenergia, à participação da bioenergia como fonte de energia. E a de baixo é a participação da bioenergia como fonte de eletricidade. E como fonte de energia, o que nós chamamos de bioenergia é aquela parcela amarela, que não é tão desprezível. Aquilo corresponde, da onde eu estou não consigo também enxergar o número, mas corresponde a uns 15, 16% da energia. Mas a outra grande parte tem petróleo, tem carvão, né? Mas até que corresponde a 15, 16%. Então alguém poderia dizer, poxa, mas 15, 16% é alguma coisa significante. Não, de fato é, mas infelizmente, como nós vemos na decomposição, na barra vertical que aparece ao lado, uma grande parte dessa bioenergia, ela é o que se chama de biomassa tradicional. A biomassa, no fundo, que é uma forma da bioenergia, ela é a fonte de energia mais antiga. O homem começou, a civilização humana começou a fazer fogo utilizando madeira. Então, grande parte é o que se chama de biomassa tradicional e ela tem pouco valor para quem vive nas cidades, para quem vive em países desenvolvido e até mesmo países do porte do Brasil. Mas nós temos que reconhecer, se olharmos aí para o mundo, em zonas rurais, até mesmo em zonas rurais brasileiras, ainda se utiliza o fogão a lenha, quer dizer, é uma fonte de energia, só que, infelizmente, ela é utilizada com uma eficiência muito baixa. Pegar a madeira, tocar fogo na madeira e utilizar para esquentar comida, a eficiência de utilização, quer dizer, a forma que você converte toda aquela energia que está na madeira em calor para a panela é muito baixa. Na África, por exemplo, em algumas regiões da Ásia, onde se faz o fogo a céu aberto, o pessoal nem faz, tem dificuldade de cozinhar dentro da casa, porque a casa é pequena e todos nós sabemos que quando se queima lenha você tem fumaça, tem particulado. Então, fica tão poluído o interior da casa que o pessoal vai preparar o alimento, quando não está chovendo, obviamente, ele vai preparar o alimento fora da casa. E daí, com o vento batendo, com o fogão feito de forma artesanal, a eficiência é 5%, 10%, então se perde muito. Só para os senhores terem como uma referência, a eficiência de um fogão a gás liquefeito, que é tão popular no Brasil, é 60%.
Então se perde muito essa energia. Então grande parte é essa a bioenergia tradicional. Mas se nós temos aquela contribuição mais para cima, que não já começa a aparecer o aproveitamento da bioenergia de forma moderna. Uma daquelas contribuições que está lá é o etanol e o biodiesel, mas ainda é uma parcela pequena. E a figura de baixo mostra o que se produz de eletricidade a partir de bioenergia. E o número é aquela parte, o que está pintado de branco, a cor mais clara, é uns 3%. E por que, do ponto de vista de custo, por que a biomassa ou a bioenergia tem uma participação pequena? É um problema econômico? Bom, é um problema econômico não comparado com as demais formas de energia, porque se nós repararmos, aí nós temos nessa figura, na vertical nós temos o valor da energia produzida, e na horizontal temos vários tipos de energia, e todas elas são chamadas, grande parte do que está aí colocado, são chamadas de energias alternativas. E nós vemos uns pontos em rosa e outros em amarelo. Em rosa é o preço hoje, ou pelo menos em 2002, alguma coisa assim, e o amarelo é em 2030. E a expectativa para vários deles é de que, talvez com o tempo passando, até o preço caia, né? Nós vamos aprender a fazer as coisas de forma mais eficiente, em maior quantidade, então o preço pode baixar. Então, essas diversas formas de energia, inclusive a terceira delas, olhando do eixo vertical para lá, é a hidroeletricidade. E vocês podem ver que a biomassa, a bioenergia, que é a quinta, ela até que tem preço relativamente semelhante com a hidroeletricidade, mas é um pouco mais caro. O problema é que em energia, mesmo que seja um pouco mais cara, há uma dificuldade de competição. A energia que está colocada no extremo, no ponto mais distante do eixo vertical, é a energia fotovoltaica, quer dizer, a energia que, através de uma célula de silício, recebe luz do sol e gera eletricidade. Essa realmente também é uma ambição do homem, aproveitar a energia do sol diretamente convertido em eletricidade, mas essa ainda é bem mais cara, apesar de se prever que para o futuro ele pode baixar de preço, né? Seria o amarelo daquela figura. Então, há um problema, em termos de preço, ele não é tão diferente, ele até que chega a ser próximo do preço da hidroeletricidade, mas ainda é ligeiramente mais caro. Esse seguramente é um fator que limita a utilização. A próxima parte é o seguinte: e fazer a bioenergia é complicado? Fazer os insumos que permitem se obter bioenergia? Quais são esses insumos? Vou repetir, né? Cana-de-açúcar, óleo vegetal. Fazer esses insumos é um problema. E nós podemos esperar melhoria no processo, na produtividade, para conseguir reduzir o preço. Produtividade seria ter um rendimento maior desses insumos de bioenergia na natureza. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, quando o Brasil começou a produzir a cana-de-açúcar para fins de usá-lo como um insumo para a bioenergia, por causa do etanol, se tinha uma produtividade de 47, 50 toneladas por hectare, o que se colhia de cana. Hoje é comum 100 toneladas por hectare, né? Então nós podemos esperar ganhos de produtividade? Bom, seguramente, veja essa tabela. Essa tabela mostra, por exemplo, exatamente por causa da cana-de-açúcar, o que se pode obter. Então, a parte inferior da tabela, que está em vermelho, seria a produtividade média hoje. E aí está listado 120 toneladas de cana-de-açúcar por hectare. E nós temos aí resultados, são resultados reais, em plantações experimentais, não são plantações comerciais, aonde você utiliza irrigação, seria o mais alto, um grande nível de irrigação, um médio nível de irrigação, um
pouca irrigação ou nenhuma irrigação. E se vê que é possível ir de 120 toneladas por hectare a números como quase 300 toneladas por hectare. Então existe possibilidade de aumentar bastante a produtividade. E mais, e nós sabemos fazer esses insumos? Sim, todos esses insumos que são insumos de bioenergia, eles vêm do quê? Ou de atividades agrícolas, do qual nós aprendemos a vida toda, na história da humanidade, aprendeu a desenvolver a agricultura, pelo menos até um nível razoável. Há espaço para melhorar, mas nós sabemos como que se planta, nós temos toda uma tecnologia de agricultura. Quando nós pensamos em insumos do tipo de madeira, nós temos toda a tecnologia agroflorestal. Então, há há centenas de anos que a humanidade sabe como plantar árvores e como fazer as árvores terem um rendimento bom. Então, não tem nada de novo fazer o insumo, preparar insumos para bioenergia. O problema é, será que não se consegue fazer isso de uma forma ainda mais eficiente, com maior produtividade? E nós estamos vendo que é possível. Isso, no caso, um exemplo que eu citei foi a cana, que foi de 47 para 100, aí fala em 120. O caso do milho nos Estados Unidos é impressionante. O milho tinha uma produtividade, milho, trigo, a produtividade em 1935 dessas culturas era 1 tonelada por hectare. Hoje é 10, né? Um fator 10. O que aconteceu? Bom, fertilizante, foi muito importante. Fertilizante sintético é de 40, dos anos 40, né? Antes se utilizava fertilizante orgânico, né? Era mas ainda se usa hoje, é muito comum estrume de animal, né? Até estrume humano utilizar como fertilizante, mas foi o fertilizante sintético que teve uma contribuição muito grande. As variedades genéticas, vocês foram separando, como é que se melhora a produtividade? Você pega as espécies, aquela variedade agrícola que teve maior resultado e tenta copiar aquela, né? Vai fazendo uma seleção. E a biotecnologia que hoje avançou, então existe espaço enorme. No caso da cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo, nós temos variedades geneticamente modificadas. Elas não são usadas porque há problema de legislação. É preciso convencer os nossos legisladores de que não adianta ser contra a invenção da roda, né? O mundo progride, você vai descobrindo novas técnicas, essas técnicas elas vão acabar sendo usadas. Quando se inventou o milho geneticamente modificado, foi um alarido. Até hoje a Europa vê com restrição, não quer importar muito milho geneticamente modificado, mas, por exemplo, na Argentina, hoje 80% do milho é geneticamente modificado. Ele tem mais produtividade, ele requer menos pesticidas, herbicidas, então tem vantagens que obrigam a aceitar o avanço. É claro que um pouco de cautela é preciso ter, né? É muito perigoso você pegar uma espécie geneticamente modificada sem testá-la. Ela pode ser uma espécie invasiva, né? Existem plantas, como tem animais também, né, que são extremamente dominantes. Se você traz para um meio aquela espécie vegetal sem cuidado e aquela espécie tem toda a facilidade de se multiplicar, ela pode matar as nativas, né? Mas depois de feito alguns testes e demonstrando que o risco é muito pequeno, não tem muito como evitar. Então, com todo esse progresso, é possível fazer cada vez mais insumo de biomassa numa mesma área. Isso interessa não só para fazer bioenergia. Na hora que você leva a tecnologia para o campo para fazer produtos agrícolas que vão virar energéticos, seguramente vai haver um vazamento dessa tecnologia para fazer produtos agrícolas que vão servir de alimento. Então, há até uma realimentação no processo. Seguramente, nós vamos melhorar toda a produtividade agrícola para alimento na hora que nos preocuparmos em melhorar a produtividade para bioenergéticos. Depois, então, já que nós temos essa bioenergia, a gente sabe como produzi-la, estamos aprendendo a aumentar a sua produtividade, a pergunta é, mas até onde vai
essa bioenergia? Ela realmente poderá fornecer a energia que o Brasil precisa, né? E quanto de energia se pode produzir através de culturas energéticas e de resíduos agrícolas? Então, vamos tentar responder essa pergunta aí, olhando. Eu acho que esse gráfico é muito ilustrativo, porque a figura mais alta, né, a coluna mais alta, próxima do eixo vertical, é biomassa. E a segunda é muito conhecida, é hidroeletricidade. Então, vocês observem, os senhores observam aí que o potencial da bioenergia é superior ao potencial da hidroeletricidade. E com a hidroeletricidade, o Brasil praticamente faz toda a sua eletricidade. Agora, porque tem duas cores? A parte verde é do potencial o quanto está sendo usado. E a parte escura é o quanto não foi usado ainda. Então, os senhores observem que em termos de hidroeletricidade, isso não é para o Brasil, isso é para o mundo em geral. Em termos de hidroeletricidade, nós temos, já se utilizou um pouco mais da metade, aí vão alguns critérios, mas de qualquer forma já se utilizou uma boa parte da hidroeletricidade, enquanto que em termos de energia de biomassa, muito pouco foi utilizado. Então existe todo um potencial, é uma questão de custo, né? Chamei a atenção no início, é uma questão de custo. Até hoje se tem a impressão que se consegue fazer eletricidade a partir da hidroeletricidade a um preço mais barato do que através da biomassa. Mas o problema aí é um problema de custo de dinheiro, né? Hidroeletricidade exige uma porção de dinheiro no instante que você está sendo construído e depois a operação é praticamente graciosa, né? A biomassa exige menos na hora que você está construindo a usina, mas você tem um gasto continuado, né? Bom, então este é uma informação sobre o potencial. Opa. A outra coisa, números. Se nós quisermos ver números, também é muito interessante. Olha só, o primeiro número são 50 dessas unidades. A unidade se chama exajoule por ano e, para não gastar tempo com definição, vamos usar como referência o seguinte: toda a energia que o mundo usa hoje é 500 exajoules. Então, o que está mostrando aí é que o potencial hídrico é um pouco maior que 50. Quer dizer, o mundo, se fosse utilizar energia hídrica, ele só ia conseguir atender 10% da sua demanda. Enquanto que, se ele for usar outros tipos de energia, por exemplo, o terceiro é eólico, né? O número é bem maior. Se for utilizar solar, é absurdamente grande, mas mesmo a biomassa, num caso extremamente, num dos cenários muito otimista, nós temos vários trabalhos avaliando o potencial da biomassa, e você tem um número tão otimista como esse, que é 1.300, portanto, energia suficiente para abastecer 2 vezes o mundo, até alguns números mais modestos, na base de 200 exajoules. E por que essa grande diferença? Bom, o problema é que a bioenergia, ela compete por espaço com o alimento, com a plantação agrícola e mesmo com gado. Então nós temos uma disputa aí de espaço, né? Então tem pessoas que acham que não, existe suficiente terra, nós podemos plantar muita bioenergia sem perturbar o fornecimento de alimentos. E tem pessoas que veem uma competição séria. Aí essas pessoas, acredito que uma fração delas são gente idôneas, que tem sua informação, foi procurar informação, gostou mais de uma informação do que da outra, não tentou entender o todo, mas tem uma grande parte de pessoas nessa polêmica que tem interesses comerciais por trás. Por exemplo, uma das dificuldades de você conseguir fazer a biomassa ocupar espaço, um adversário sério é o petróleo. Então as empresas de petróleo não veem com bons olhos a competição com biomassa, principalmente porque a biomassa, nós falamos muito aí, dei muitos exemplos da biomassa como fonte de eletricidade, mas é incrível, a biomassa é fonte também
de combustível líquido. Você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, as empresas de petróleo olham com muita reserva, enquanto que energia eólica para eles é fonte de eletricidade, eles não estão tão preocupados com esse mercado. Biomassa não, é fonte de combustível líquido e é fonte de eletricidade. A outra indústria que vê com muito maus olhos a bioenergia é a indústria de alimentos. Eles estão muito preocupados que com uma competição de terra com bioenergia, você suba o preço do alimento e eles podem perder mercado. Então nós temos adversários sérios. O pessoal que advoga a favor da bioenergia encontra muita resistência por parte do pessoal, dos adversários comerciais. Mas o potencial que seja 200 e não 1.300, 200 hexajoule é alguma coisa apreciável, novamente usando como referência a hidroeletricidade no mundo. Bom, um outro exemplo para mostrar como nós temos espaço para melhorar, vamos pegar o caso da cana-de-açúcar. Aí está mostrado a energia contida na cana-de-açúcar. E nós temos dividida a energia em 3 pedaços, né? Um pedaço é a energia que está na forma de açúcar, né? A cana-de-açúcar, o que é? Você espreme, sai a garapa. A garapa nada mais é do que açúcar. Você pegar essa garapa, colocar numa panela com fogo de baixo, fazer evaporar a água, vira rapadura, né? Que é uma maneira de açúcar. Então é o açúcar. Mas tem outras duas parcelas, que é o bagaço, né, que é mostrado aí no verde, e uma outra parcela que são as folhas e pontas, que no passado eram sempre queimadas. Ao fazer colheita de cana se queimava. Mas nós estamos sabendo, principalmente quem mora em Campinas e mais ainda para o oeste do estado de São Paulo, sabe que à medida que o tempo está passando, cada vez mais, quer porque a legislação está obrigando, quer porque essa visão do verde está forçando os próprios produtores a mudar o estilo, esta tendência de queimar a cana está desaparecendo. Então nós teremos todas essas 3 fontes de energia. A única que é utilizada de forma eficiente, no caso da bioenergia da cana no Brasil, é aquela parcela do açúcar. Aquele açúcar, ele quando se quer fazer etanol, depois que você pega o suco, tem a garapa, o que você faz é, em vez de secar aquilo, não, você coloca um bichinho que transforma o açúcar em etanol, e aí você fica com um pouquinho de álcool, um mundaréu de água, para você evaporar você fazer o álcool evaporar para separar da água. Então nós utilizamos essencialmente os 51%, aquela fração que tem 51 unidades de energia. As outras duas frações, como eu falei, a verde ainda tem alguma utilidade, mas graças inclusive a um esforço do qual a CPFL foi uma das pioneiras. A CPFL, já no tempo quando eu fui diretor da CESP, isso faz tempo, em 86, ela fez o primeiro contrato de compra de eletricidade de usinas de cana. E desde então ela sempre foi líder nisso, e é muito importante o papel que ela executou, trazendo a energia do bagaço de cana como um insumo para a eletricidade. E agora nós vamos ter mais 55 unidades de energia ali que vem da folha, que não está mais sendo queimada, precisamos encontrar alguma aplicação. Então existe muito espaço, nós estamos utilizando 1/3, temos mais 2/3 para usar de forma eficiente. O problema de competição com terra, que também é muito invocado, né? Como eu falei, é comum dizer, você vai plantar produto agrícola, algum tipo de plantação energética, quando você não tem espaço. Bom, esse é um problema regional. É muito comum em palestra internacional, com frequência eu vejo lá um chinês levantar a mão e falar: e aonde que eu vou plantar cana-de-açúcar na China? Não, o senhor não vai plantar cana-de-açúcar na China? Não é, ali não é o lugar para fazer isso. Ah, sei. Mas se nós olharmos no mundo em geral, tem muito lugar para plantar qualquer insumo de bioenergia.
E é muito interessante esse gráfico, que nós vemos que de tudo que se utiliza a terra no mundo, a parte maior, aquela parte amarela, que é a superior, que corresponde a quase 70%, aquilo é terra utilizada para agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? É a agricultura feita com o mínimo de tecnologia, zero de tecnologia. É a exploração da terra. É até uma terminologia que eu ouvi outro dia em Mato Grosso, alguém falou, pois é, o nosso pecuarista, que se diz pecuarista, é um gigolô de vaca. Eu falei, pô, gigolô de vaca, por quê? Não, ele quer tirar leite da vaca e não dá nada para ela, solta a vaca no campo e a vaca que descubra como se sustentar. E aí também a agricultura de subsistência é uma agricultura de exploração da terra sem nenhuma tecnologia. Então, senhores imaginem, digamos, naquela agricultura de subsistência, ali se produz milho 1 tonelada por hectare. Mas a parte de baixo, que é que alimenta o mundo, muito menos terra, se produz 10 toneladas por hectare. Então, se terra é limite, o que nós vamos ver daqui a pouco que não é, insisto, mas se terra é um problema de limite, talvez seja mesmo na China, na Índia, então vamos tentar ver se a gente explora melhor a terra. Aliás, esse problema, talvez os senhores ainda, aqueles que trabalham no setor de energia, por exemplo, devem se lembrar que com água nós tivemos uma discussão enorme desse tipo até 20 anos atrás. Eu quero água para irrigar. O outro, não, eu preciso da água porque é um meio de transporte. O Rio São Francisco, nós precisamos que passar barco nele. O outro disse que precisava de água para abastecer a cidade. Depois de muita celeuma, se concluiu que é preciso fazer o uso múltiplo da água. Todas as aplicações são relevantes, tudo é muito importante. Você precisa então dividir a água para que cada um utilize da sua forma. A mesma coisa eu chamo a atenção, se bioenergia, nós temos interesse nela, pode atender a demanda de energia da sociedade, também é preciso que se divida a terra, uma parte para fazer alimento, uma parte para criar gado, uma parte para produzir energia. E todas são muito importantes. Só para dar um exemplo, eu consigo fazer alimento sem terra. Com hidroponia, é preciso fazer alimento, não precisa de terra, não precisa de solo. Mas fazer alimento sem energia, eu não sei como se faz. Seguramente não. Então, tudo é muito importante. A outra, agora vamos ver, realmente há escassez de terra no mundo? Bom, esse gráfico é muito interessante, ele mostra com coloração qual é a intensidade de utilização da terra no mundo. Então, se nós olharmos ali no hemisfério norte, vocês vão ver que há uma parte, a parte do Atlântico, a parte leste dos Estados Unidos, o centro, melhor, o centro dos Estados Unidos, realmente é uma cor muito escura. Ali a terra está sendo utilizada 80%, 90% da terra está sendo utilizada. Se vocês olharem na Europa, também, uma boa parte da Europa, né, as terras férteis estão sendo utilizadas já. Olha aquela península, logo depois da África, aquela península ali que é a Índia, de fato, com 1,2 bilhões de pessoas, se bem que é interessante prestar atenção no seguinte, o estado de São Paulo tem uma densidade de população maior do que da Índia. Hein? E aqui nós temos terra inundada por causa de hidroeletricidade, temos pastagem, temos plantação de cana, temos plantação de alimento e tem muito espaço livre. Então ali na Índia também está muito escuro lá. Mas vejam no hemisfério sul, aquela região na Argentina, a terra mais fértil das Américas é o Pampa em torno da área de Buenos Aires. Ali está ligeiramente, a coloração é um marrom claro, ali eu diria o que é, 30% de ocupação, não é mais que isso. No Brasil, na região onde fica São Paulo, tem uma manchinha ligeiramente amarronzada, né? Então existe muito. Isso aqui é uma outra demonstração do que existe de terra no mundo. Isso aqui é o que existe de disponibilidade de solo no mundo para vários continentes, né? Então você tem aí a América Latina, você tem a Europa. Isso é o que tem disponível. Alguém pode dizer, não, mas está se usando já.
Estamos usando. Aí, a parte que está sendo usada é essa parte marrom. Alguém vai dizer, mas isso aí é usado em 1900, se for lá perto ler, em 1990 e poucos, que foi essa. E o mundo a população do mundo vai aumentar, nós vamos precisar de mais terra para alimentar o mundo? Vai precisar sim. Onde é que está? Apareceu? Acho que não. Não, tinha aparecido sim, perdão. Não consigo ver. Sim, é muito difícil de ver. Em cima do marrom, nós temos umas listinhas vermelhas mostrando quanto vai expandir a Terra para você alimentar a população em 2040, que é o ano de pico da população. Quer dizer, já é aquela ideia de que a população do mundo ia crescer ad infinito, não existe mais. Hoje as evidências mostram que a população do mundo vai ter um pico em 2040 e vai baixar, né? O Brasil até antes disso. Então, tem muita terra, toda aquela parte azul disponível. Bom, e é utilizando essa terra que se produziu etanol, aquela curva de cima é etanol, em função do tempo, cresceu muito a produção de etanol. A curva de baixo é biodiesel, também cresceu, mas bem menos. Se produz muito mais etanol no mundo do que biodiesel, e a razão é essencialmente econômica. É mais barato. Fazer etanol é mais barato do que fazer biodiesel. Então, é possível ter algumas conclusões, né, do tipo de que já há hoje um consumo não desprezível de bioenergia. Não desprezível, como mostrei para vocês, realmente é alguns por cento, mas não é desprezível. Há grande disponibilidade de terra que permite a exploração da bioenergia, né? Boa parte do aumento na produção de alimentos e forragem para animais, ele vai vir, não é da expansão da terra, ele vai vir do próprio aumento da produtividade. Eu falei para os senhores, o milho era 1 tonelada, virou 10, a Monsanto jura que em 2020 vão tirar 20 toneladas de milho por hectare. Então, é daí que vem, você não precisa mais terra, um pouco mais, mas não precisa muito terra para alimentar a população crescente do mundo, que chegará a uns 9 bilhões em 2040. A utilização da bioenergia de forma crescente permitirá que mais recursos tecnológicos sejam incorporados na própria agricultura, que eu chamei a atenção. E os problemas ligados à mitigação de mudanças climáticas, do qual eu não falei muito, mas por que esse interesse em bioenergia? Por que esse interesse em energia alternativa? Porque essa energia alternativa, essa energia renovável, do qual a hidroeletricidade faz parte, ela não emite CO2. Não emitindo CO2, que é o resultado da combustão, ela não aquece o planeta. E esse, hoje, é entendido como o problema de maior gravidade do século XXI que nós temos. Então, essas são as conclusões do que nós falamos. Agora, vamos continuar ainda, não terminei, mas falta pouco. Então, qual é a razão para investir nosso tempo aí? Então, qual é o interesse imediato do brasileiro ou do cidadão? Bom, primeiro é que nós temos que olhar as vantagens econômicas. E realmente, vocês têm aí um gráfico mostrando no azul o quanto que custava produzir etanol quando começamos o programa do álcool em 1975. E em vermelho o preço da gasolina. E durante muitos anos a sociedade brasileira teve que colocar um subsídio para poder fazer com que o etanol competisse com a gasolina. O etanol era o azul, muito mais caro que a gasolina. Mas depois, aí por volta de 2002, 2001, os preços se inverteram e hoje nós temos um energético que é mais barato do que o petróleo, né? Então hoje nós temos uma grande briga aí, nós temos um problema de sal versus açúcar, né? O senhor Lula está todo entusiasmado aí com o seu pré-sal e muita gente está muito entusiasmado com o açúcar da cana-de-açúcar, né? O que vamos fazer, né? Eu diria que vamos ser cuidadosos, né? Uma boa mesa tem que ter sal e açúcar, né? Então, um pouco de cada. Essa é uma curva mostrando quanto que nós poupamos de divisa por causa do programa do álcool. Então, tem umas curvas azul, vermelho e amarelo, aí considerando taxa de juro também, que teria que ser pago. Então, você pode mostrar que o programa do álcool exigiu subsídio da sociedade na história dele, mas poupou coisa de 100 bilhões de dólares, o Brasil não teve que gastar adquirindo petróleo no mercado internacional.
o desenvolvimento do álcool permitiu que nós conseguíssemos avançar em tecnologias. Isso é o azulado é o famoso carro flex fuel. O carro flex fuel no mundo hoje ele é cobiçado, foi uma invenção brasileira. Nós que temos a tecnologia, né? E ele realmente ganhou espaço e é alguma coisa extremamente racional. Ele dá oportunidade ao proprietário de escolher aquilo que ele prefere. Então ele tem a opção de ou selecionar por preço, ou selecionar pelo fato da agressão ao meio ambiente. Se o etanol tem agressão muito pequena, talvez valha a pena pagar um pouco mais e trabalhar com etanol, se é necessário, do que trabalhar com álcool, com gasolina. Aí a questão do por que um veículo movido a etanol ele é verde, podemos dizer isso, quer dizer, ele não colabora para o aquecimento da Terra. O aquecimento da Terra é causado pela presença na atmosfera desses gases de efeito estufa, do qual o campeão é o CO2. Bom, então, o que ocorre? Um automóvel a etanol, ele emite, claro que ele tem uma combustão, o etanol queima e emite CO2, só que o CO2 que vai para o ar, ele em seguida, ele é removido do ar pela planta que está crescendo. A próxima safra de cana que vai crescer, como é que cresce a vida vegetal? O vegetal cresce roubando carbono, ele precisa pegar o carbono do ar e utiliza como insumo energético a luz do sol, faz a famosa fotossíntese que nós aprendemos já na nossa vida e armazena o carbono na cana. Então esse carbono é um círculo fechado, quer dizer, você emite sim, queima o etanol, mas o etanol, o CO2 que foi lançado volta para... Então, todo ano é o mesmo CO2, não é como a queima de combustível fóssil. Você vai debaixo da terra, tira o petróleo, queima, joga na atmosfera. O ano que vem tira mais petróleo, queima e joga na atmosfera. Você vai acumulando. E como o tempo de residência do CO2 na atmosfera é superior a 100 anos, vai acumulando em quantidade absurda. Agora, a coisa é um pouquinho mais complicada. Se nós formos fazer uma avaliação muito detalhada, e essa figura tem essa ambição, não é totalmente isenta. A emissão de etanol não é absolutamente isenta de CO2. Na realidade, para você fazer a cana, para você processar a cana, você acaba utilizando combustíveis fósseis. O caminhão que carrega a cana para a usina é a diesel. O fertilizante que foi colocado na parte mais embaixo, ali quando está fazendo a agricultura, aquele fertilizante foi feito à custa de petróleo, de carvão. Então, não é essa maravilha, mas realmente não é 100%, mas realmente é bastante eficiente, né? Aí está, por exemplo, mostrando qual é a relação de energia que se obtém na forma de energia como bioenergia pela quantidade de energia fóssil que eu investi. Então, aquela primeira ponto amarelo, aquela área amarela lá, entre 8 e 10, perto do eixo, é cana-de-açúcar. Quer dizer, quando se produz etanol de cana-de-açúcar, para cada unidade de energia fóssil que eu coloco, eu obtenho entre 8 a 10 unidades de energia renovável. Então, na realidade, eu estou emitindo alguma coisa, mas estou emitindo o quê? 1 em 8, 1 em 10, quer dizer, 10%, 15% do que eu emitiria utilizando gasolina, eu estou emitindo usando etanol de cana-de-açúcar. Mas veja os seguintes lá, são etanol de outros insumos de bioenergia. O segundo é beterraba, o terceiro é trigo, o quarto é milho e o último é madeira. Ali já a coisa não é tão maravilhosa. E é por isso que o americano está muito chateado com a opção deles. Eles foram atrás do milho como insumo de bioenergia para fazer etanol, e o milho não tem todas as qualidades que a cana-de-açúcar tem. Um dos problemas que tem é o seguinte: a cana-de-açúcar que eu mostrei aquela pizza com 3 pedaços, a cana tem bagaço, e o bagaço é usado como insumo energético na destilaria. Você precisa de calor, você precisa evaporar água, você usa o bagaço de uma forma ruim hoje, mas ainda usa. O milho não tem jeito. O milho, para você fazer o processamento, você precisa trazer carvão, precisa trazer energia fóssil, então fica ruim. Mas mesmo assim, eles conseguem emitir um pouco menos do que a gasolina.
Bom, vamos pular essa aí, acho que é um detalhe, vamos tentar. Mas o problema que estava relativamente tranquilo, de uns 2 anos para cá, jogaram fogo na fogueira, jogaram lenha na fogueira e tornaram a criar problemas para o uso da bioenergia por diversas razões. Eu falei para os senhores, um pouco talvez de ignorância, informação deficiente, mas também interesses comerciais. E o pessoal começou a dizer o seguinte, não, mas os senhores não estão considerando as emissões com toda a exatidão, porque nós temos um problema, o seguinte, quando nós vamos plantar cana, milho, para qualquer fim, inclusive para o fim de bioenergia, você vai pegar, se é uma terra nova, você vai naquela terra, existe uma vegetação, que pode ser, num caso extremo, uma Amazônia, tem árvores lá, uma vegetação extremamente pródiga. E você vai cortar tudo isso para poder plantar. E quando você corta, o que você faz? Bom, se é uma floresta amazônica, talvez 20% vai para o mercado, móveis de qualidade, mais 80% vão pôr fogo. Se for um cerrado, tudo põe fogo, não tem como tirar. E quando você faz isso, você vai emitir uma barbaridade de CO2 para a atmosfera. Então, o teu problema é o seguinte, no início você emite muito e depois você começa a plantar a sua cana, o seu milho, todo ano você vai retirando um pouco, mas você jogou tanto no instante inicial, quanto tempo vai demorar para recuperar, para você conseguir remover da atmosfera tudo aquilo que você jogou no início? E isso foi uma discussão, tem sido uma discussão científica de 2 anos para cá, aonde eles disseram, precisamos realmente fazer um cálculo preciso para saber se realmente a bioenergia é sustentável, a bioenergia emite menos do que a gasolina. E isso se alastrou de tal forma que hoje tem 168 grupos oficiais, organizações não governamentais no mundo, querendo fazer essa conta. E mais, dentre as oficiais, 3 já fizeram. A Califórnia teve que fazer a conta, porque na Califórnia foi baixada uma legislação de que energias alternativas deveriam ser utilizadas, pouco importa quanto custa, tem que ser utilizada, mas é preciso ter certeza se aquilo que a sociedade está pagando realmente está reduzindo as emissões. Então o governo da Califórnia mandou a comissão regulatória da Califórnia fazer uma conta em cima de todos os biocombustíveis e a forma de bioenergia existente no mercado. Os Estados Unidos, através do Congresso americano, mandaram a Agência de Proteção Ambiental americana fazer as contas, e a Europa também mandou fazer a conta. Então, alguma coisa que até 2 anos atrás era um problema científico, virou um problema político. Eu quero saber com precisão qual é. Então, estão fazendo as contas. Para a alegria do Brasil, o que aconteceu é que no cálculo americano, tanto da Califórnia quanto da Agência de Proteção Ambiental, só 2 insumos de bioenergia passaram o crivo deles, etanol de cana-de-açúcar e biodiesel de dendê, de óleo vegetal do dendê, que é o óleo de palma chamado. São os únicos 2 que atendem. Todos os outros, inclusive o milho americano, não atende. Além disso, esse gráfico, agora vamos olhar a parte, isso foi a parte, agora a parte econômica. De todos os energéticos alternativos, o único que compete comercialmente com o derivado de petróleo é aquela reta amarela, que é etanol de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. Então, somente o Brasil, aliás, não diria somente o Brasil, somente a utilização da cana-de-açúcar permite produzir um etanol que tem preço competitivo com petróleo a 30, 40 dólares o barril. Os demais ali são álcool de outras origens, biodiesel de outras origens, e o preço dele ele vai competir com petróleo só a 100, 120 dólares. Então,
o etanol da cana-de-açúcar não só é ambientalmente correto, mesmo com esse crivo americano, e o crivo europeu também está quase no veredito, não sei qual vai ser, mas como ele também é comercialmente eficiente. E mais, só para chamar a atenção dos senhores, aquilo que eu falei logo no início, de cana-de-açúcar, por exemplo, que é um insumo de bioenergia, a gente não faz somente o etanol. Simultaneamente se gera eletricidade em quantidade enormes, né? Enormes. Se prevê que uma grande parte da eletricidade brasileira virá das usinas de cana que estão operando quando elas forem modernizadas, e as novas que estão entrando, que já estão sendo montadas com modernização. Então, acho que podemos ir para a conclusão, que é a minha última, que é difícil de ler. O uso do... Acho que ficou pequeno demais. O uso de biocombustível e bioeletricidade está crescendo rapidamente. Há muita terra disponível, e estou insistindo aqui, já falamos. As emissões de gases de efeito estufa devido à mudança no uso do solo, quer dizer, essa preocupação de quando você vai utilizar a terra, deve ser considerada, mas mesmo que se considere isso, algumas fontes de bioenergia são menos poluentes do que a gasolina, do que o diesel, e, em particular, a cana-de-açúcar e o óleo de dendê. A captura e armazenagem de carbono, que é alguma técnica, tem muita gente falando aí que a única maneira de continuar utilizando carvão e petróleo não podemos deixar a chaminé apontando para o céu, precisa fazer a chaminé apontar para debaixo da terra. Então o CO2 deve ser armazenado debaixo da terra. No caso de cana-de-açúcar, no caso de etanol, de fermentação, de milho, de cana, também você tem na fermentação CO2 saindo, esse CO2 pode ser facilmente capturado e enterrado debaixo do solo, o que vai melhorar ainda mais a performance desse produto do ponto de vista ambiental. Biomassa tem um grande potencial para produzir os biocombustíveis, mas as políticas de governo são necessárias para garantir o uso eficiente das energias renováveis. Como eu falei para os senhores, há interesses de toda ordem contra vários tipos de energia. E os interesses não são desprezíveis. Acho que talvez o maior exemplo é a energia nuclear. A energia nuclear se gastou uma fortuna. Países como a Alemanha, o Japão, países ricos, investiram fortuna na energia nuclear. Se criou uma imagem de que energia nuclear é alguma coisa perigosa, e essa foi suficiente para brecar o desenvolvimento da energia nuclear. Hoje ela prolifera devagarinho, e a gente precisa ter cuidado. Eu temo que uma campanha muito bem articulada contra a bioenergia pode levar ao mesmo problema. Nós podemos, daqui a pouco, convencer a sociedade, através de meios de comunicação e através de dinheiro, de que não, esse produto não presta, quando na realidade ele é muito bom. Eu acho que essa era a mensagem para os senhores. Eu acho que agora, então, minha exposição está terminada, podemos passar para a fase seguinte, que é esclarecimentos e perguntas, e ficarei muito contente se tiver curiosidade sobre o assunto. Muito obrigado. Então, vamos passar para a pergunta do público, sempre solicitando que sinalizem para a nossa recepcionista, Cláudia. Boa noite, professor. Oi. Professor, meu nome é Chan, trabalho na Petrobras, na refinaria de Paulínia. Já tivemos contato anteriormente. Eu gostaria de parabenizá-lo pela brilhante exposição. E minha pergunta é com relação à exportação de etanol, né? Fala-se muito, até a Petrobras está nessa área de exportar o etanol. A minha preocupação é com relação ao consumo de água na plantação do etanol. Há quem diga, por exemplo, que se a gente exportar álcool para o Japão, a gente, na verdade, não está fazendo isso, está exportando água, abrindo mão de um recurso natural que é muito caro hoje em dia também. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre esse tipo de afirmação. Tá, muito obrigado pela pergunta, muito interessante, e é uma preocupação mesmo. Bom, nós temos consumo de água na preparação do etanol,
em dois pontos. Um é na parte agrícola, no campo, e outro é na unidade de processamento. Mas são quantidades totalmente diferentes. No campo é absurdo o consumo de água, enquanto que na unidade de processamento ele é pequeno. Hoje, tipicamente, é 1 metro cúbico, a média é 1 metro cúbico que se consome por tonelada de cana. Aliás, não é nem o que se consome, mentira, se utiliza 1 metro cúbico de água para processar 1 tonelada de cana. Essa água volta, e aí é uma questão de regulamentação, de bom comportamento. Ela pode voltar bem limpa, pode voltar medianamente limpa. No estado de São Paulo, a fiscalização tem sido cruel, ela tem voltado numa condição razoável. Mas é 1 tonelada é 1 metro cúbico por tonelada de cana, isso no processamento. Agora, no campo, não, no campo é extraordinário, é 700 litros de água por litro de etanol. Só que, no campo, tem a cana, não tem a cana, caem os 700 litros. Se você não tiver plantado, está chovendo e a água caiu. Então, fazer esse cálculo, eu preciso de 700 litros, sim, mas não é que você precisa de 700 litros. Chove 700 litros em cima de onde está crescendo a cana para dar 1 litro. Se você não tiver a cana, vai continuar chovendo e a água vai para o seu destino final também. Então, esse problema do campo me parece secundário. Pelo menos hoje, que a cana no Brasil é uma cana essencialmente irrigada pela natureza. Pouquíssimas, talvez no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, há alguns lugares onde existe um mínimo de irrigação. Mas grande parte não existe, tanto que eu mostrei aquela transparência, aonde se pode conseguir grande aumento de produtividade com a irrigação. Então, hoje não se usa irrigação, então eu acho que essa discussão sobre a água no campo não procede. Sobre a água na unidade de processamento, ela é pequena, mas se pode melhorar. Outro dia eu assisti uma apresentação da Dedini, que é uma empresa bastante atuante na área de equipamentos, onde eles têm uma tecnologia, onde além de tirar açúcar, tirar álcool, tirar bagaço, eles vão tirar água da cana. A cana tem muita água. Para ser honesto, depois que você espreme a garapa, 50% do bagaço é água ainda. Então tem muita água. E finalmente eu diria o seguinte, esse problema de água, a abundância ou falta de água, é ligado a certas regiões do mundo. O país que tem a maior quantidade de água por unidade diária chama-se Canadá, o segundo chama-se Brasil. Então, o problema de água no Brasil não é bem a abundância. O nosso problema de água é limpeza da água. Nós temos água, o pessoal está sujando muita água. Então, eu não vejo, eu acho que é uma pergunta, não é uma fonte de preocupação séria. Não seria, eu não vejo como você está exportando água. Me parece que exportando etanol, não, essa água de qualquer forma cairia, né? Não parece ser o grande problema. Pelo jeito, o assunto é... Boa noite, professor. Meu nome é Alberto Vilela, sou pesquisador da UFRJ. A pergunta que eu ia fazer para o senhor é o seguinte, eu já li também com bastante interesse qual o potencial sustentável de produção de energia a partir de biomassa. O senhor mostrou alguns números lá, alguns até mais otimistas que outros que eu já vi do senhor mesmo. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, foi feito algum cálculo nessas estimativas de potencial de produção de bioenergia da demanda de fertilizantes, principalmente nitrogenados? E como o senhor sabe, os nitrogenados são fontes de emissão de óxido nitroso, que é um poderoso gás de efeito estufa. Então eu fico imaginando até que ponto não vai haver algum tipo de resistência ao aumento do percentual da bioenergia na matriz energética dos países em função da questão do desequilíbrio que essa expansão possa causar ao ciclo do carbono e por consequência, problemas de agravamento do efeito estufa. Bom, realmente procede a preocupação e isso foi, nesses 2 anos, foi um segundo torpedo contra a bioenergia que foi levantado, foi o
um artigo feito pelo Prêmio Nobel de Química, o Crutzen, onde ele fez um cálculo dizendo que o problema do aquecimento da Terra não era, no caso de bioenergia, não era tanto o CO2. O problema do aquecimento da Terra, associado com bioenergia, era a emissão de N2O, dióxido de nitrogênio, que é, óxido nitroso, né? Óxido nitroso, que é também um gás de efeito estufa e que em quantidades muito pequenas tem um poder de aquecimento muito superior ao do CO2. E esse prêmio Nobel fez isso, abalou a União Europeia. A União Europeia mudou, ela estava tomando decisões para que em 2020 se consumisse 10%, 15% de biocombustível, e o programa foi retirado do Parlamento Europeu, foi colocado em discussão, mas hoje nós temos pelo menos uns 15 artigos publicados mostrando que o senhor Crutzen cometeu 400 erros no seu cálculo. Um absurdo o que saiu de erro. E o que mais me choca não é o senhor Crutzen ter errado, o que mais me choca é uma revista como o Science, os revisores de uma revista como o Science, publicar um artigo cheio de erro, como fez. Então, realmente, ele alertou, ele não está totalmente errado. É verdade que tem que tomar um pouco de cuidado, não precisa ser considerada a emissão do N2O, mas não é naquele nível que ele chamou a atenção, e aonde ficava praticamente tudo inviável, mas mesmo assim ele não conseguiu mostrar que a cana-de-açúcar ficava fora. A cana-de-açúcar era o único que conseguiria competir ainda assim. Então ele cometeu alguns erros, mas é importante o que ele faz. Agora, o que se olha na agricultura é que nos países em desenvolvimento nós já passamos pelo pico de colocação de fertilizante. O pessoal, um dos avanços da biotecnologia é no sentido de fazer plantas que aproveitam de forma mais eficiente o nitrogênio. Então, nos países ricos, o consumo de fertilizante está caindo. E mesmo na China, ele subiu de uma forma tão maluca que já está começando a cair também. Então, é claro, é preocupante. E eu acho que a outra coisa preocupante é potássio, né? É potássio, né? O potássio também, de todos os fertilizantes, os famosos é nitrogênio, fósforo e potássio, mas tem os micronutrientes que também são importantes. Mas desses três, há uma preocupação muito séria com o potássio. Parece que as minas de potássio são bastante finitas e não tem tanto aí. Então, claro, uma limitação, mas eu insisto, quer dizer, o que eu mostrei aí é o potencial. Nós podemos pensar em abastecer toda a terra a partir de biomassa, mas se a gente olhar os documentos do IPCC, por exemplo, desse órgão técnico que orienta as Nações Unidas como combater as mudanças climáticas, ele fala, não existe o que eles chamam de silver bullet, não tem uma bala que vai resolver vai matar todos os bandidos. O problema do aquecimento da terra tem que ser combatido com todos os recursos. Então, entra tudo, vai entrar. Nós vamos depender do petróleo? Vamos, talvez tenha que depender do petróleo com a captura do CO2 do petróleo, com a chaminé apontando para dentro da terra. Nós vamos precisar da energia do vento. Então, todas serão soluções. Então, a bioenergia não precisa ocupar 200 hexajoules. Não, hoje ela já responde por 50, dos quais 40 de forma muito ineficiente, que é a lenha queimada em fogão e tudo. Melhorando a eficiência, se ela ocupar 100, está muito bom, né? Mas também é um limite. Como tem limite para tudo, eu vi uns artigos recentemente, energia eólica, né? A Alemanha está entusiasmadíssima, a Dinamarca. Energia eólica tem dois problemas. O atrito do vento na hélice aquece a terra. E segundo, a frenagem do vento vai alterar a rotação da terra. Ou seja, como fala o americano, não tem não tem almoço de graça. Tudo tem suas consequências. Então o jeito é usar um pouco de cada um, senão a gente vai parar até a terra de rodar, né? Acho que...
Professor, Deu para matar a curiosidade de todos. Pois não? Boa noite. Meu nome é João Luiz. Eu trabalho na indústria química. Não sou nenhum especialista de energia, mas gosto de ler sobre o assunto. E recentemente eu li que é possível produzir bastante biogás a partir de fontes renováveis. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito, em particular sobre o vinhoto, vinhaça, que contém bastante açúcar. Daquela pizza, uma boa parte não é aproveitada, Certo. a parte açúcar. Se o senhor vê isso como viável, por que não tem ainda no Brasil bastante desenvolvido? Bom, esse entusiasmo dos últimos 3, 4 anos com biogás de fermentação aí, isso veio de um paizinho chamado Alemanha, né? A Alemanha, não sei porquê, no momento ela é contra tudo, não quer saber de bioenergia, não quer. Então descobriram que talvez aproveitar o lixo para fazer biogás e usar esse biogás como instrumento energético pode ser uma maneira menos agressiva do problema. Mas fazer biogás, a Índia tem 2 milhões de biodigestores em zonas rurais. Quanta gente cozinha com o gás do biogás? Do lado da casa tem uma cisterna onde ele coloca o estrume da vaca ali, né? Há muito tempo que se faz isso na Índia, na China. Se tentou no Brasil, teve um esforço razoável, a Embrapa participou. Mas é mais difícil, né? Não pegou muito no Brasil. Mas com esse entusiasmo da Alemanha, o assunto esquentou. No caso da cana-de-açúcar, seguramente, 3% do conteúdo da vinhaça é um sólido. Então, é um produto orgânico diluído, muito diluído em água, que tem uma capacidade de fazer a digestão muito rápida e aquilo degradar e dar origem a metano se você não tiver oxigênio suficiente. Mas naquele volume de água, o natural é isso mesmo. Ele vai degradar sem oxigênio, ele vai virar metano, aquele carbono da matéria. Vira metano. O metano é um excelente é o gás natural. Então, existe um bom potencial. Eu acredito que uns 20% da energia, é mais ou menos isso, 20% da energia que sai na forma de etanol sai na forma de vinhaça. Se você pudesse aproveitar a energia da vinhaça, era como se estivesse colocando mais 20% de energia em cima do álcool. Mas ainda há muita discussão sobre a viabilidade econômica. Foi tentado no passado, mas com tecnologias rudimentares, e algumas usinas, umas 2 ou 3 em São Paulo, instalaram o tal do biodigestor e não tiveram bons resultados comerciais. Mas, claramente, se petróleo voltar a $100, por exemplo, daí deve ser viável. Outro dia eu assisti uma palestra da Dedini, onde eles mostravam que seria muito interessante, na caldeira que hoje queima bagaço, você aproveitar também, ter um biodigestor e colocar o metano que sai para colaborar no processo de combustão, se ia gerar mais eletricidade e tudo. Então, é alguma coisa. E além do mais, hoje essa vinhaça que tem esse produto que degrada rapidamente, porque ele está no meio da água, hoje ela tem uma aplicação no campo como que eles chamam de um para fazer a fertirrigação, quer dizer, ele é retornado, é jogado de fora, e é muito, né? Porque quando você fermenta o açúcar transformando em etanol, 8%, 7% é álcool, 93% é água. Então é um mundaréu, é 16 vezes mais água do que etanol. Então uma usina que faz 200 milhões de litros de etanol faz 2 e tantos bilhões de litros de vinhaça. Ele tem ido para o campo, é usado lá, mas é uma questão de tempo. Sempre o meio ambiente está examinando, olha, você joga esse produto, ele tem o produto orgânico aí, ele vai penetrar na terra, pode atingir um lençol freático, vez ou outra atinge, aparece uma multa aqui, mas à medida que a sociedade vai ficando mais exigente, daqui a pouco pode ser que seja proibido fazer isso. Então você precisa achar um outro destino. E o destino, se não puder jogar na terra, que é mais barato, o destino é realmente fazer o biodigestor, limpar bastante essa água, e daí essa água já praticamente isenta de sólido, daí ela vai para o campo cumprir a sua obrigação como
alguma coisa como irrigando, né? Ali? Vai dar. Boa noite, professor. Parabéns. Meu nome é Luiz Irias, eu sou coordenador de um curso de engenharia ambiental aqui na Faculdade de Jaguariúna. E a minha curiosidade é o seguinte: há uma tese de que nós talvez tenhamos uma transitoriedade entre o petróleo, né, e uma energia alternativa, ou um pacote de energias alternativas. O petróleo é visto como mais do que energia, porque nós temos uma indústria petroquímica muito forte, né? Aí a questão é o seguinte: o senhor acha que realmente a bioenergia pode ser uma energia de transição entre petróleo e essa futura energia? Ela tem sido olhada muito dessa forma, porque os estudos mostram é que se até 2020 nós não conseguimos passar pelo pico de emissão de gases de efeito estufa, nós perdemos a oportunidade de garantir que a temperatura da Terra vai aumentar menos do que 2 graus centígrados. O limite é 2020. Se até 2020 você não conseguir garantir que as emissões comecem a cair do mundo como um todo, então você tem certeza que vai passar de 2 graus, e esses 2 graus têm sido considerados como assim o limite que você pode suportar sem fazer grandes estragos para a sociedade, né? Então, nós precisamos de uma solução rápida. 2020 está aí, daqui 10 anos. Muita gente acha que, bom, não precisa nem pensar, nós já perdemos a oportunidade. Em 2020 você não vai conseguir fazer isso. Mas, se for para fazer alguma coisa, temos que depender daquilo que está pronto. Bom, o que está pronto hoje, que é muito fácil de fazer, que não custa tão caro, é a bioenergia. A célula fotovoltaica, que eu mostrei que era aquela que tem um preço muito alto, bom, ela vai cair de preço. Bom, desde que meus cabelos ainda não eram brancos naquela ocasião, eu ouço falar que ia cair de preço, está demorando. Então, mais ou menos nessa linha. Essas outras formas de energia solar, tudo, elas vão conseguir cair de preço, vão ser viáveis, mas nesse período, no curto prazo, a bioenergia tem um potencial muito grande, assim como a energia eólica. Só que a energia eólica, ela, ao contrário do álcool de cana, explorado em alguns países, do qual o Brasil é líder, a América Central, o Paquistão, a Tailândia, com exceção desses poucos países, ele não é comercialmente competitivo. E a energia eólica não é hoje comercialmente competitiva. O que acontece é que o alemão paga, eu pago e não tem importância, eu pago mais caro, mas eu quero uma coisa limpa. O dinamarquês faz a mesma coisa. Então, energia eólica, biomassa são energias de transição, olhada assim. Vamos tirar proveito no curto prazo. Nós sabemos como aproveitar. E as outras virão logo depois. Acho que confirma essa visão, sem dúvida. Não havendo mais perguntas, nós gostaríamos de agradecer imensamente a palestra do professor José Roberto Moreira e gostaríamos de convidá-los para quinta-feira, dia 1º, amanhã. Nós vamos ter um novo módulo chamado Sociedade Pós-Globalizada, qual Sociologia, com a curadoria de Maria Alice Rezende, com o primeiro tema, Crise do Mundo, Narrativas do Novo Mundo, e será abordado pela própria curadora. Na sexta-feira, dia 2 de outubro, daremos início ao módulo A Volta do Sagrado, Superando a Crise, com curadoria de Alex Antunes. A primeira palestra do módulo será A Volta dos Deuses Embusteiros, e será abordada pelo músico e apresentador de TV, Lobão. E na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, daremos início ao módulo Eficiência Energética, Redução de Custos e Sustentabilidade Ambiental, com curadoria de Paulo César Tavares. A primeira palestra abordará o tema A Eficiência Energética no Contexto Mundial e os programas do Brasil e dos Estados Unidos, e será abordada por Howard Geller,
diretor executivo da Southwest Energy Efficiency Project, e por José Goldenberg, professor da USP. Muito obrigado e boa noite. Bom, muito obrigado a todos. Muito obrigado, então. Bora. Sim. Pois não. Eu sou